vamos começar então por olhar aqui para as notas que fazem atualidade. É pelos Estados Unidos onde começamos hoje. O que é que esta super terça-feira, ontem vivida, acaba aqui também por começar a deitar sobre o futuro destas eleições americanas, Dissal? Revela que em novembro haverá o duelo de 2020, isto é, entre o presidente Donald Trump e o presidente Joe Biden. Será também o duelo entre dois presidentes que estão acima dos 70 anos, como eventualmente jamais aconteceu na história das eleições dos Estados Unidos. E será uma eleição a doer, porque as sondagens mostram que o candidato republicano tem uma vantagem sobre o seu rival, em muitas sondagens e em muitas matérias da vida política, econômica e social dos Estados Unidos. E o presidente Joe Biden não quererá perder de mãos a mãos baixas, não é? Quererá combater para tentar reverter o quadro que favorece o presidente Donald Trump. Mas antes dessa super terça-feira, do dia de ontem, houve dois comunicados que favoreceram, mais uma vez, os dois candidatos como sendo os candidatos dos dois campos. Isto é, a Corte Suprema voltou a afirmar que o presidente Donald Trump não pode ser excluído, ou não podia ser excluído dos boletins de votos no estado de Colorado e de Maine, que haviam votado de forma unilateral ou por iniciativa própria a sua exclusão da super terça-feira nesses estados por alegadamente ter participado dos atos de rebelião no dia 6 de janeiro de 2021, né, quando se certificava a eleição do presidente Joe Biden. Isso mostra que a Corte Suprema, e como alegou nos seus atos, isto é, o presidente Donald Trump não pode ser afastado por Estados federados, mas sim só pelo Congresso, mostra que, apesar de ter aí elementos maioritariamente da ala conservadora, este voto unânime mostra que o Estado de Direito dos Estados Unidos prevaleceu e isto é uma vantagem bastante grande para o presidente Donald Trump. Já no campo dos democratas, depois de muitas especulações à volta da possível candidatura da antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, também houve uma comunicação que veio dizer que ela não vai concorrer em substituição do presidente Joe Biden. Ou seja, essas duas comunicações vieram antes da super terça-feira de ontem para forçar, quer do campo dos republicanos, quer do campo dos democratas, que os dois candidatos são eles quem vão efetivamente concorrer para as eleições de novembro. E depois, o único candidato que tinha ainda um rival de certo peso foi o presidente Donald Trump, que viu, no caso concreto, a sua antiga representante das Nações Unidas deitar as luvas no tapete e reconhecê-lo como o eventual candidato republicano às eleições de novembro. Ou seja, foi uma super terça-feira de confirmação do duelo de 2020 e, nesta altura, o candidato republicano parece ter uma vantagem sobre o candidato republicano parece ter uma vantagem sobre o seu rival, o que, nesta altura, também dará muito pano para a manga sobre como é que o campo democrata irá lidar para tentar reduzir o fosso da desvantagem que tem sobre os republicanos. Mas a onda atual é uma onda dos partidos de direita, quase de extrema-direita, e isto também não é exceção nos Estados Unidos, que mostra que o presidente Donald Trump muito provavelmente irá será ele, aliás, o representante dos republicanos e, por consequência, eventualmente, o próximo presidente dos Estados Unidos em novembro, se nada de contrário acontecer em seu desfavor. Certo. Isal, a desistência de Nick Haley é também um ponto marcante, pelo menos por estes 2 dias, ontem e hoje, e gostávamos aqui também de olhar para o impacto desta. Bem, sim, ela foi resistindo, até alegando que não iria sair da corrida, que iria vencer
um ou outro estado e, de consequência, manter-se a corrida republicana. De facto, venceu, como também disseste bem na peça, dois estados, isto é o estado de Washington e o estado de Vermont, mas são estados que dão poucos delegados, isto é, o estado de Washington, enfim, dá poucos delegados e também tem uma massa eleitoral republicana bastante diminuta, e o mesmo também se passa com o estado de Vermont, que o estado tem também aí um número de eleitores republicanos bastante diminuído, o que lhe levou a sair da corrida para as eleições republicanas, primárias republicanas, porque sabe que para poder ter uma nomination em julho tinha que ter 1.215 delegados. E nessa altura ela tinha uma desvantagem de quase 1.000 delegados sobre o presidente Donald Trump. Em consequência, a sua saída da corrida às primárias foi uma notícia quase esperada. Foi tardia, mas acabou por acontecer. Mas mesmo assim, ela conseguiu capitalizar uma certa franja da população, sobretudo dos republicanos moderados, conservadores moderados, que não se revêem na corrente ultraconservadora dos MAGA, né, Make America Great Again, do presidente Donald Trump, e esta franja da população que ela conseguiu galvanizar deverá depois ser conquistada pelo presidente Donald Trump para também garantir-se uma provável vitória em novembro que vem. Porque se não conseguir galvanizar esta franja dos moderados, esta franja pode, muito provavelmente, dar o seu voto para o campo do presidente Joe Biden e depois complicar as contas ao presidente Donald Trump. E na sua comunicação de retirada, ela não apoiou, não sustentou a candidatura do presidente Donald Trump, mas deixou a entender que os votos estão aí à disposição, o candidato Donald Trump terá de fazer o possível para convencer a ala dos moderados para poder ter o seu voto, mas o que ela poderá fazer é tentar, eventualmente, endereçar esses eleitores para a causa dos republicanos, porque apesar de serem oponentes, ao fim e ao cabo, são todos do Partido Republicano, e se quiserem manter-se no poder, ela deverá, naturalmente, digamos, dar indicações políticas a esta franja dos seus eleitores para que possam, de facto, apoiar a candidatura do presidente Donald Trump e, eventualmente, reforçar-se e concorrer sem que esses votos vão em favor do presidente Joe Biden. É uma candidata que veio para ficar, muito provavelmente poderá também concorrer nas próximas eleições. Imaginemos, hipoteticamente, uma corrida entre duas mulheres para as presidenciais, imaginemos de 2029, com o presidente, o candidato republicano ser ela, Nikki Haley, e o candidato democrata ser a antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. Há essa possibilidade, não é, que as duas voltem a concorrer, porque ela se retirou, mas galvanizou uma boa franja da população e também aumentou seu capital político, que não vai desaparecer, e, por consequência, irá manter-se na vida política dos Estados Unidos, e aí também incentivando a antiga primeira-dama, Michelle Obama, a também lançar-se para a corrida presidencial, porque, ao fim e ao cabo, não há muitas alternativas de lado a lado, não é? Sobretudo, toca também que a componente etária dos candidatos, que é também a sua representação em termos de gênero. Se as duas se debaterem nessas eleições que virão por aí, eventualmente será muito interessante, também será um momento histórico da política dos Estados Unidos. É um cenário interessante aqui a ser previsto, não é? Mas vamos deixar este futuro para vermos se será realmente assim mais para lá e só. Haverá mesmo também eleições em Portugal.